A história de quem conta as histórias para você. Um bate-papo com jornalistas do Brasil e de várias partes do mundo. La Siesta, com Patrícia Vasconcelos. Olá para você que nos acompanha neste fim de semana, eu sou Patrícia Vasconcelos. Começamos a partir de agora mais um programa La Siesta. Hoje um programa diferente porque eu não estou em Buenos Aires, eu estou em Goa, na Índia. E quem eu encontro aqui nesse fim de semana? Um companheiro de trabalho, jornalista, já entrevistado aqui no La Siesta, Assis Moreira, correspondente do Valor Econômico. Nos encontramos na China. Pois é, foi em Hangzhou. Exato. Há poucas semanas, né? Há um mês quase. Há um mês, aí agora aqui em Goa, antiga colônia portuguesa, e mais uma vez acompanhando a delegação do presidente Temer. Exatamente. No La Siesta, sempre um convidado diferente e pela primeira vez um convidado um parceiro, né? Falei, não, vamos fazer sim, Assis. Ele falou, não, chama outra pessoa, Patrícia. Eu falei, não, eu acho interessante a gente repercutir a diferença dos dois encontros lá na China, quando a gente explicou a importância do encontro do G20 lá, que eram os 20 países mais potentes economicamente em todo o mundo. Aqui a gente acompanha como jornalistas, né, Assis, a cobertura do BRICS, que é uma sigla que representa 5 países. Quais são esses países? O BRICS é o acrônimo de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na verdade, são 5 grandes, normalmente a gente diz as 5 grandes economias emergentes. Emergentes. Né? Emergentes, inclusive porque, por exemplo, a África do Sul, a economia mais dinâmica da África, né, o Brasil na América Latina, a Índia tendo hoje o maior crescimento entre as grandes economias, se espera crescimento de 8%, né? Este ano é uma coisa, inclusive, muito bem maior do que a China, que está desacelerando, mas que ainda assim vai crescer mais de 6%. Enquanto isso, o Brasil com contração de provavelmente 3,5%, que é um desastre ainda, né? Então a gente tem Índia com crescimento de 8%, a China de 6%, mas ainda é inferior ao crescimento dos últimos anos, e o Brasil com uma retração. Retração de 3,5%, é a previsão, né? Talvez melhore ano que vem, aí você talvez volte a ter um ligeiro crescimento, mas a partir de uma base muito baixa. Quando o BRICS foi criado em 2011, não é isso? O Brasil seria, vamos dizer assim, o líder entre os 5? Ou... Não, o líder incontestável do BRICS é a China. Inclusive, todas as grandes decisões e todas as grandes políticas que vão ser mencionadas neste domingo no comunicado final, eles são direcionados para o interesse, sobretudo, chinês, né? É evidente, a China representa mais de 60% do grupo, é hoje a segunda maior economia do mundo, tem quase 4 trilhões de dólares de reservas internacionais, muito poder de fogo, né? Os outros seguem a China, colocam seus interesses também, mas é evidente que não há comparação, né? E o que contou para o desenvolvimento da Índia no último ano, né? É a minha primeira vez aqui, a gente está numa região, vamos dizer assim, privilegiada economicamente da Índia, porque é um lugar onde o poder aquisitivo é maior e, obviamente, a gente vê muita pobreza. O que contribuiu para esse crescimento da Índia no último ano? Paradoxalmente, o que contribuiu para derrubar o Brasil, né? Por exemplo, o preço de commodities, que o preço de commodities caiu, a principal commodity mundial, matéria-prima mundial, é o petróleo. E você viu que o preço do petróleo caiu extraordinariamente. Ora, o Brasil exporta petróleo, né? Então a renda do petróleo se tornou muito mais baixa. Enquanto isso, o custo do petróleo para a Índia, por exemplo, baixou muito. Então, só no ano passado, a Índia deixou de gastar, ou seja, economizou 50 bilhões de dólares, né, na fatura de petróleo. Quer dizer, gastou 50 bilhões de dólares a menos do que antes, quando os preços estavam um pouco altos. Quer dizer, isso não é apenas isso que representa ou que justifica o crescimento indiano. A Índia tem feito boas políticas. Uma coisa que é muito interessante é que, neste momento, o Brasil está entrando, digamos assim, numa direção que a Índia vem tomando, que é de reformas, né? Por exemplo, agora o governo atual do Narendra
Narendra Modi está tentando implementar, porque já aprovou, mas aprovou a nível federal, mas precisa aprovação dos estados, uma espécie de pequena reforma tributária, né? Pequena, quer dizer, ele criou ele juntou 17 impostos em um só, né? Reuniu tudo em um só. Aí vai precisar das votações, as aprovações dos estados, mas é muito interessante. E isso simplifica muito a burocracia, simplifica muito, inclusive, na cobrança e pode, inclusive, dar pelo menos 2 pontos percentuais a mais no crescimento do país. É realmente muito interessante. E o Brasil, não é, como você vê, começou já a aprovar a primeira reforma, que está em ritmo de aprovação, né, do teto, né, do gasto público. Recebeu muitas críticas de vários setores da sociedade lá no Brasil, assim. Eu acho que no Brasil, francamente, a gente que acha que existe almoço grátis, né? O que existe é que o déficit que o governo tem hoje significa o teu imposto que você vai pagar amanhã. Então, se você não quer pagar imposto, você tem que controlar gasto. O Estado tem que controlar gasto. É evidente que no Brasil precisa ter muito cuidado, porque nós somos uma sociedade muito desigual. Precisa ter muita atenção como é que você vai fazer isso, né? Para não prejudicar justamente quem tem menos. Que são mais vulneráveis, né? Agora, você vê, né, que uma coisa muito interessante no Brasil é que o próprio governo está dizendo o seguinte: não é que você vai cortar ou você vai congelar na saúde e na educação. É o Congresso Nacional que vai dizer como é que vai, dentro desse limite, definir as prioridades, né? Se você quiser cortar mais na área da defesa e colocar mais na educação e saúde, é o caso dos deputados e senadores aprovarem, né? O que é importante é o seguinte, é a lição. Você não pode gastar mais do que você tem. Isso vale para a economia doméstica, inclusive. Exatamente, né? Porque senão você vai pagar mais imposto. Aqui a gente acabou. Antes da gente vir aqui conversar, a gente estava lá na entrevista do presidente Temer. Né? E a grande questão é isso, vai aumentar imposto ainda de petróleo, não sei de quê. Porque todo mundo sabe, né, que se tiver buraco nas contas, alguém tem que pagar. E quem paga sempre é o contribuinte. A gente fala sempre aqui no La Siesta dos assuntos da semana. Obviamente, hoje a gente vai ficar mais restrito a BRICS e também aonde nós estamos aqui, até porque tem muitas coisas curiosas que a gente pode falar, né, Assis? Para quem nos ouve e para quem nos assiste pelo site da rádio, www.radiopanoramafm.com, também na nossa página na internet. Vocês que poderão nos assistir verão que nós estamos num local bonito. É um hotel onde a delegação brasileira está, também a delegação chinesa e sul-africana. Né? O que mais chamou a atenção nessa região aqui, Goa, Assis, quando você chegou? Você chegou um pouco mais cedo, teve a oportunidade de fazer reportagens interessantes sobre esporte, inclusive? Né? Não, na verdade eu fiquei... Uma marca de Goa é justamente que aqui tem muitos resorts, né? Esses grandes hotéis enormes, que tem tudo, grandes piscinas, restaurante, tudo. Você praticamente não precisa sair. Mas é tudo muito distante um do outro. E quando você sai do resort, normalmente você está muito isolado, né? Então, daqui para outro resort são 50 quilômetros ou 30 e tal. É um negócio meio complicado, né? Você sente que é uma realidade muito diferente do que se vê na realidade indiana. É local para férias, né? Você vem para passar férias ali na praia e tal. O que eu falei do esporte é que no hotel em que eu estou, que paradoxalmente é diferente do que eu comentei, porque fica aqui perto da delegação brasileira, estão 2 delegações de jogadores de até 17 anos do Brasil e da África do Sul, que estavam disputando agora há pouco a final da Copa BRICS, que é uma iniciativa, inclusive, muito interessante, né? Muito interessante. Agora, Goa, você sabe, é muito quente, mas é muito úmido. A gente está falando aqui, eu tô... úmido. A gente vem de terno trabalhar, mas olha, tá difícil. E como a gente estava comentando antes, é uma coisa que já nos surpreende muito, mas sempre incomoda um pouco, é que alguns países, quando tem um evento internacional desse, os preços se multiplicam, né? Mas isso, o Brasil também foi assim, né? Com Olimpíadas no Rio de Janeiro. É que você está comentando porque... Acho que a dimensão, né, do negócio é uma loucura, né? Então vamos dar um exemplo, por exemplo, hotéis que normalmente não custariam $100, 300... Fica $350 de um dia para o outro. Um restaurante que às vezes pode ser $20, que já é um preço significativo na Índia, passa a ser 80, é uma loucura isso, eu acho.
Mas enfim. Não, faz deve ser bem parte, né? menos. $20 multiplica por 3,5 mais ou menos para dar em real. né? Mas é isso, né? Mas no Brasil vivemos isso também. Assisto, né? Mas o Rio de Janeiro é muito maior, então as coisas se atenuam um pouco, né? Deve ter algum. Eu não sei como é que foi, mas eu passei no Rio durante as Olimpíadas, rapidinho. Eu não achei que o preço tivesse aumentado muito, gigantescamente, como eu vejo em outros lugares quando tem esse tipo de evento. Não. Ainda mais porque é muito pequeno, né? Goa é pequeno. A comida A comida. Eu tenho visto meus colegas comendo, sobretudo comida. Industrializada, Não, italiana, muita massa, porque... italiana. Eu pessoalmente eu adoro realmente a comida indiana. Agora, hoje eu fiz uma pausa, porque eu acho que... Não, mas explicar para o ouvinte por que a gente está falando isso, né? Porque a gente vem para um país com alto índice de ausência de saneamento básico. Então, por exemplo, tem toda uma psicose há um cuidado Índia, né? com folhas que não são bem lavadas. Mas... Eu morando na Suíça, e você sabe que o Brasil se exige, normalmente, os indianos exigem dos brasileiros o certificado internacional contra a febre amarela. Sim, para viajar para a Índia você tem que apresentar o certificado de que você foi vacinado. Tem foco, né? E então, por exemplo, eu fui no hospital em Genebra, eu saí não com uma, mas com 5 vacinações. Então, hepatite A, porque na Índia tem isso, tifoide, porque tem isso, não sei o quê, é uma loucura. Mas isso aí eu acho que é um pouco um medo coletivo. Parece esses estrangeiros, quando vão para o Brasil também, acham que... Eu acho que o estrangeiro vê o Brasil em geral também, sabe? Pensa que ele vai chegar e vai ser assaltado. Não é assim, né? Assim, ok, temos problemas de criminalidade no Brasil, mas... não é assim. Aí está sendo roubado. Agora, aqui na Índia realmente é engraçado, porque os próprios indianos, quando antes de partir de Genebra, porque é a primeira vez que eu venho à Índia, e os próprios indianos diziam, Mumbai é uma catástrofe, o aeroporto é um desastre, é grande demais, gente demais. Eu achei genial, achei fantástico. Eu achei o aeroporto belíssimo, muito bonito. Funcionou direitinho, a bagagem foi entregue rapidamente, a transferência de voo foi genial, sabe? Eu achei fantástico. Os indianos são extremamente simpáticos e gentis, não é? É verdade que você está nesses grandes hotéis, a internet cai e tal, mas isso acontece em todo lugar, né? Até nos Estados Unidos. Então, as coisas se compensam no fim, e o importante é que eu acho que é um povo realmente genial, uma cultura milenar, sabe? Agora é incrível vale a pena ver. Agora é incrível que o Brasil faz parte desse grupo BRICS, né? Que a gente já citou aqui quem são os 5, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A minha impressão, aí você me corrige se talvez eu esteja equivocada, é que a maioria desses países o brasileiro vê com uma realidade muito distante, né? Porque são longe geograficamente, né? A Rússia é muito longe, a Índia... o brasileiro dificilmente também viaja para esses países. Então, por que é tão importante para o Brasil ter esse contato com esses países que estão longe, né, da realidade nossa, dos brasileiros? Aí realmente existe um desconhecimento, na verdade, né, entre esses países, né, inclusive muito entre o Brasil e a Índia, o que é lamentável, realmente. Mas você vê, não tem sequer voo direto, não tem nada, né, é muito difícil. Agora, por que eles estão juntos, né? Tão diferentes, tão longe um do outro, né? E são um grupo. Mas porque tem muitas aspirações que são comuns, né? É verdade que você vê que tem um grupo de 3 que são grandes democracias, né? Imperfeitas, tudo mais democracias, que são a Índia, né? Que diz que é a maior democracia do mundo, Brasil e África do Sul, né? Você já não pode dizer a mesma coisa, democracia com China e Rússia. Então, e é curioso, porque dentro do grupo você vê também essa separação, né, em alguns eventos. Por exemplo, o BRICS ele não consegue se entender nunca, e nem procura, na verdade, porque sabe que não vai haver entendimento, sobre várias questões de direitos humanos, sobre várias questões internacionais. Por exemplo, uma dúvida, nesse domingo eles vão discutir a questão da Síria, né, da guerra lá na Síria. Efetivamente, o que o Brasil pode contribuir ou opinar sobre isso numa mesa de discussões? Sim, é um assunto importante, mas no que efetivamente o nosso país, tão longe dessa realidade, pode contribuir nessa discussão? O Brasil é
longe da realidade, mas é um país, né, de peso na região da América Latina e que recebe também refugiados. Né? É verdade. Brasil e os vizinhos latinos eles também. vão certamente mencionar, eu estou até aqui com o esboço da declaração final, mas eu te confesso que eu nem li ainda. Eu imagino que esteja mencionado a questão da Síria, mas certamente uma linguagem altamente firulada diplomática, porque não tem acordo, né? Não existe acordo, posição comum sobre a Síria, porque a Rússia defende o atual governo sírio, outros defendem outra maneira de negociar, etc. Isso acontece com outras questões de direitos humanos. O que o BRICS realmente, onde ele coloca ênfase, é onde esses países acham que podem realmente ter posição comum. Por exemplo, receber refugiados, não. Não. Por exemplo, governança global, por exemplo, é aumentar o poder deles no FMI, no Banco Mundial, quer dizer, na governança econômica global, não é? Ter mais poder de força nesse tipo de coisa, ter em algum momento uma certa posição comum em negociações de comércio, para abrir comércio, mas até nisso é complicado, porque a China é avassaladora, né? A China tem um poder avassalador, comercial avassalador, então os outros têm medo da China. Então são interesses que às vezes são contraditórios, muito contraditórios, mas outros que os aproximam. É diferente, por exemplo, de outro grupo que está dentro dele. É um subgrupo que chama IBAS, né, que é o Fórum de Diálogo IBAS, né, Brasil, Índia e África do Sul. Essas três nações, elas conseguem na cena internacional se entender facilmente. Então, normalmente, o que propõe... O outro assina embaixo. Assinam embaixo, as posições são muito comuns. Assis, a China e a Índia e a Rússia é mais complicado. Assis, você que é um jornalista especializado, né, em economia, explica pra gente o que significa a criação do Banco do BRICS, né? Esse banco foi criado já há um certo tempo e a estruturação desse banco vai ser discutida nesse fim de semana. O que efetivamente isso pode ajudar o Brasil, por exemplo, que passa por uma crise econômica estava com o microfone comigo, não pegou a sua resposta. Não vai ajudar o Brasil, não vai ajudar em nada, porque o Banco do BRICS é da maior importância, primeiramente simbólica, não financeira, né? Inclusive porque ele não tem muito dinheiro ainda, né? Eu tenho o compromisso de 50 bilhões de dólares dos países, depois pode chegar a 100 bilhões. Na prática, como que funciona esse banco? É o nome banco, mas... Não, é o novo Banco de Desenvolvimento, né, sediado em Xangai. O presidente é um chinês, um dos vice-presidentes é brasileiro, Paulo Nogueira Batista Júnior, que é altamente respeitado. O que eles estão fazendo, o que o banco vai fazer é financiar projetos de inovação, sobretudo projetos que a gente chama verdes, área ambiental. Né? Então, por exemplo, ele vai buscar dinheiro no mercado, né? Por exemplo, na China. Investidores, quem quer investir. Exato. E vai emprestar para alguns projetos nesse país. Então, ele já fez 5 financiamentos. Um para cada um desses países, mas é coisa simbólica, é coisa pequena, 300 bilhões de dólares, não é nada significativo. É isso, mas isso para o brasileiro comum é muito dinheiro. Mas como a gente mede o que é muito, o que é pouco, né? Não, nesse caso não é, né? Mesmo para o Brasil, 300 bilhões é peanuts, né? O que é importante é que é o começo. Nós estamos no primeiro ano, e é isso que vai ser discutido aqui, como foi o primeiro ano de operacionalização do banco, de implementação do banco. Ele vai ser aberto agora a novos sócios. Quem quiser entrar, eventualmente, né, pode entrar desde que os outros aceitem. Mas o importante é o mecanismo, é o primeiro ano do banco. O banco começa a ser montado, ele não tenta ser uma alternativa ao Banco Mundial, nada, porque o Banco Mundial tem centenas de bilhões de dólares, não dá para comparar ainda. Mas é uma maneira, inclusive, de ser concreto dentro desse grupo, né? A cooperação concreta. Mas não é que o banco, vai emprestar dinheiro para o Brasil diretamente ou tal. Né? Isso não vai ter. Então, desse ponto de vista, ele não vai ajudar em nada o Brasil. Para finalizar, como você vê a realidade econômica brasileira para esse fim de ano e começo do ano que vem? O brasileiro pode ficar um pouco mais otimista? Francamente, eu acho que sim, porque primeiro você viu que o governo conseguiu aprovar já medidas no Congresso Nacional, coisa que o governo anterior não conseguia, embora tivesse tido no começo a maior base política da história. Primeiro, está conseguindo aprovar alguns projetos.
Depois, há outras reformas que parecem na boa direção. Tanto é que todas as indicações, quer dizer, todas as projeções já foram mudadas em relação ao Brasil. E de uma maneira, inclusive, impressionante, né? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é uma das grandes organizações internacionais econômicas, ela previa também para o ano que vem mais retração da economia brasileira. Agora já prevê que o Brasil voltará a crescer. Ufa, vamos esperar então para ver. Então é isso que é importante, porque crescimento significa isso, né? Significa que você pode eventualmente ter de novo retomada de emprego, né? Retomada de emprego significa retomada de investimento, né? Retomada de investimento, essas coisas, né? Que é preciso no Brasil e em outras grandes economias. Esse é um tema que vai ser discutido muito neste domingo, é como é que esse grupo também pode cooperar mais entre eles e para ajudar inclusive a economia mundial, né? Perfeito. Porque afinal eles fazem 26% da produção mundial. É muita coisa. Assis, um prazer te reencontrar. Tenho certeza que os ouvintes de Itajubá, no sul de Minas, estão felizes em ouvi-lo novamente, né? Vamos que tem ver muito se a gente ensinar para a em gente. outra ocasião e outro lugar. Ai, certamente. Eu lembro que do primeiro programa que gravamos juntos, eu pedi que você indicasse uma música e você indicou uma canção, Cajuína, de que lembra sua terra natal, né? Você hoje novamente? Bom, eu vou propor uma, não sei se você vai encontrar, que é uma do Juca Chaves, acho que é... Eu gosto do Juca Chaves. Take Me Back to Piauí. Ah, sim. A música é muito bonita. Olha, ele tá saudosista de novo. Acho que é isso, acho que é alguma coisa assim. Não, é porque eu gosto muito do ritmo. Tá bom. Um prazer. Um beijo, obrigada. Para você que nos acompanhou nesse fim de semana, um ótimo dia para vocês. Nosso encontro, então, é no próximo sábado, à 13h com La Siesta. Um grande beijo. Até lá. Hey, hey, Gigi, take me back to Piauí. Mudo meu ponto de vista, mudando de profissão, pois a moda agora é artista, ser júri em televisão, tomar banho só de cuia, comer jaca todo mês. Aleluia, aleluia, vou morrer na BR-3. Piauí.